Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo complementar dessa nossa batalha aí da segunda fase da OAB em Direito Tributário 2012.2. Gostaria muito da compreensão aí de vocês para a gente estar resolvendo rapidinho aquelas questões que ficaram pendentes da nossa aula do primeiro sábado lá do dia 22 de setembro. Questões baseadas todas em provas passadas da OAB, tá? Já realizadas pela FGV. Portanto, gostaria que vocês pegassem o material que vocês têm em casa para a gente estar acompanhando rapidinho a resolução dessas 4 questõezinhas bem simples, de maneira bem clara e objetiva, tá certo? Vamos lá para a primeira questão. Caio e Tício pretendem celebrar contrato de compra e venda de bem imóvel, contudo, para consumar o negócio, constitui previamente a pessoa jurídica provisória limitada, formada por eles apenas tendo por fito, única e exclusivamente, não fazer incidir o ITBI sobre a operação, com amparo no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal de 88, que prevê hipótese de imunidade da referida exação sobre o imóvel utilizado na integralização do capital social. Nesse sentido, Caio, originalmente proprietário alienante do bem, integraliza suas cotas na forma do imóvel e Tício completa o capital social da empresa, depositando montante ao valor do bem objeto da alienação. Após pouco mais de 2 semanas, Caio e Tício dissolvem a sociedade e, como consequência, Caio recebe sua parcela do capital em dinheiro, ao passo que Tício recebe o seu quinhão na forma do imóvel. Analise a conduta adotada pelos particulares e responda se e como poderia a Fazenda Municipal satisfazer seu crédito com relação à situação apresentada, uma vez descoberta a real intenção dos 2 agentes. Bem, pessoal, primeiramente ele pede para você analisar essa situação. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte: Caio e Tício, eles resolvem constituir a empresa. Se vocês observarem bem aí numa passagem do enunciado, ele diz que constituem previamente a pessoa jurídica tal, formada apenas com o propósito aí, exclusivamente de não fazer incidir o ITBI sobre essa operação. Ou seja, eu quero que vocês percebam que a FGV tenta, digamos assim, enganar vocês, ludibriar vocês, pelo passo de que Caio, vou botar aqui como se fosse Caio, certo? Um Czinho, e Tício, constituindo os 2 uma determinada empresa, que eu vou chamar aqui de empresa A, tá certo? Empresa A. Eles constituem essa empresa e cada um vai integralizar o capital de uma forma, certo? Vamos supor que Caio, vamos pegar o exemplo prático aqui da questão, né? Ele diz que Caio originalmente é o proprietário alienante, ele quer vender o bem, certo? E que Tício vai complementar o capital da empresa depositando o montante. Ou seja, o Caio vai entrar com um imóvel, e o Tício vai entrar com o dinheiro. Vocês conseguiram perceber isso direitinho pelo enunciado, né? E cada um vai integralizar o capital dessa empresa que a gente está chamando aqui de A. Suponhamos que o imóvel vale algo em torno de R$1 milhão, certo? E que Tício vai integralizar também o capital da empresa com uma cota parte igual ao de Caio, ou seja, R$1 milhão. Eu quero que vocês percebam que eles tentam estabelecer aqui essa empresa, tentam criar essa empresa com o único propósito de inverter os papéis. Ou seja, no momento que Caio integralizar com o imóvel e Tício integralizar a sua cota parte com o dinheiro, essa empresa terá um capital, obviamente, de R$2 milhões, certo? Só que ela foi criada com o único propósito de fazer uma simulação dessa compra e venda, digamos, maquiar essa compra e venda, certo? Integralizou o capital em R$2 milhões. Na hora de dissolver esta empresa A, ele fala claramente aqui que o Tício vai pegar o imóvel como sua cota parte de volta,
certo? Ele entrou com dinheiro, mas vai sair com o imóvel, ou seja, na hora de dissolver, o Tício vai sair com o imóvel e o Caio vai sair com o dinheiro. Se vocês observarem na entrada do capital, vou botar aqui na entrada do capital a ser integralizado na empresa, o Caio entrou com imóvel, o Tício entrou com dinheiro, e na saída, após a dissolução da empresa, o Tício, que entrou com dinheiro, vai sair com imóvel, no mesmo valor. Vocês estão vendo aqui? O imóvel valia 1 milhão, o Tício tinha entrado com 1 milhão em dinheiro, sai com um imóvel e o Caio sai com o dinheiro. Só fizeram, digamos, uma operação cruzada, certo? Eles cruzaram aqui a operação com o intuito de maquiar, certo? Maquiar ou dissimular, melhor dizendo, certo? Para vocês observarem um pouquinho isso, eu peço aí a atenção de vocês para que vocês peguem o artigo 116 do CTN. O artigo 116 do CTN. Ele fala lá, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos. Aí ele vai dar lá as hipóteses do inciso 1, do inciso 2. Mas o que eu quero que vocês observem bem é exatamente o parágrafo único. Aí que vai se encontrar o cerne da resposta aí da nossa questão, certo? O parágrafo único diz: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular, certo, a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Vocês conseguiram perceber que ele fala exatamente dessa dissimulação e que a autoridade vai poder, de ofício, digamos assim, tributar em cima da real intenção que foi planejada aqui em cima dessa operação. Apesar deles terem constituído a empresa de forma artificiosa, digamos assim, certo? A autoridade administrativa, no momento que identificar essa operação como tendo sido única e exclusivamente com o propósito de uma compra e venda, ela, ao invés de fazer incidir os tributos aqui devidos, ela vai fazer incidir o ITBI, certo? O ITBI, que é exatamente o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, certo? Agora, antes de falar lá do 116, que realmente vai ser aí, no caso, o que vai embasar a nossa resposta, e a gente vai chegar já lá, eu quero apenas fazer uma pequena observação aqui em relação a isso, tá, pessoal? Que é o quê? As hipóteses aí de elisão, evasão e elusão fiscal. Fernando, por que você está falando disso? Porque isso aqui é extremamente importante para vocês, tá? Isso aqui pode vir numa questão aí de prova sua, como é aqui o caso, tá? Que eu vou já logo adiantando para vocês. Nesse presente caso, é uma hipótese de elusão fiscal, tá? Ou então, o que eles chamam, também a doutrina chama de elisão ineficaz. Fernando, o que seria isso? Bem, só dando um breve comentário aqui sobre essas três hipóteses. Quando é que vocês vão conseguir caracterizar a elisão fiscal? A elisão fiscal é quando você se utiliza de meios lícitos, tá? Meios lícitos, com o propósito de reduzir a sua carga tributária, certo? Diminuir a onerosidade da sua carga tributária. Ou seja, nada mais é do que um planejamento. É como se fosse um planejamento tributário. Planejamento tributário, certo? Planejamento tributário. Aqui você vai se utilizar da própria legislação para tentar encontrar caminhos que vão onerar de forma mais branda a sua operação, certo? Seja uma compra e venda, enfim, ou qualquer dos casos. Já no caso da evasão fiscal,
você vai se utilizar de meios obrigatoriamente ilícitos. Meios ilícitos para conseguir fugir da tributação ou reduzir a sua carga tributária, certo? Você vai procurar caminhos que não são albergados e não são trazidos pela lei. Já na elusão fiscal, certo? Você vai se utilizar de meios não obrigatoriamente ilícitos, certo? Mas possivelmente ilícitos, ou se utilizando de maneira abusiva ou artificiosa, melhor dizendo, artificiosa, para conseguir obter essa redução da sua carga tributária, geralmente por meios ilícitos, certo? Mas você vai tentar aqui bater em cima para identificar a elusão fiscal, exatamente em cima dessa dissimulação, certo? Mas que eu gosto de chamar preferencialmente, ao invés de dissimulação, eu gosto de chamar de simulação, tá? Um termo, digamos, mais técnico, simulação. Quando você identificar essa simulação na operação correspondente, de uma maneira artificiosa, com o intuito de ludibriar o fisco, você tem aí caracterizado a elusão fiscal, certo? Agora, respondendo de fato a pergunta lá da primeira questão, você vai falar sempre dentro daquele esquema de resposta, tá? Aquele esqueletinho de resposta. Quando ele fizer uma pergunta direta, objetiva, você vai responder sim ou não, e depois você traz, digamos, a sua argumentação e finaliza com a fundamentação legal, certo? Ou seja, aquele esqueminha sempre de, se a pergunta for objetiva, sim ou não, tá? Mais aí a sua argumentação, tá? E finaliza com a fundamentação legal, tá? Então aqui, fundamentação legal, tá certo? Que aí seriam artigos, súmulas, enfim, o que você tiver aí de instrumento para embasar a tua resposta. Nesse presente caso da primeira questão, você vai realmente ter que bater em cima da conduta abusiva. Vai ter que dizer que a conduta é abusiva e que ela, diante dessa conduta aí, não vai ter eficácia perante o fisco, tá? Você vai ter obrigatoriamente que falar que é uma hipótese de elusão fiscal e caso o fisco venha a perceber essa manobra aí da simulação, essa manobra artificiosa, ela vai poder lançar de ofício esse tributo, certo? Com a aplicação, portanto, do artigo 116, parágrafo único do CTN. Vou puxar aqui uma setinha para poder vocês fazerem menção. Obrigatoriamente esse artigo, na resposta de vocês. Artigo 116, parágrafo único do CTN, certo? Então, vocês teriam que falar exatamente da elusão fiscal, só relembrando, da forma abusiva, dessa conduta abusiva que eles se utilizaram, tá? Vão ter que falar que o fisco pode lançar de ofício ITBI, caso descubra essa conduta abusiva, e que será aplicado exatamente esse artigo 116, parágrafo único, que é popularmente conhecido aí na doutrina como a norma geral, certo? É norma geral anti-elisiva. Anti-elisiva, tá? Vou botar aqui, anti-elisiva. Certo? Bem, passando aí rapidinho para a segunda questão, vamos lá para o enunciado. A Corta Pinheiro Limitada, empresa madeireira regularmente estabelecida e em dia com suas obrigações fiscais, recebeu há pouco boleto para pagamento de duas taxas. A taxa de controle e fiscalização ambiental
TCFA, instituída por lei federal, que confere ao IBAMA poderes para controlar e fiscalizar atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, que deve ser paga trimestralmente, e a taxa de conservação de vias e logradouros públicos, TCVLP, do município onde a Corta Pinheiro Limitada está sediada, com exação anual. Após uma breve pesquisa, o Departamento Jurídico da empresa atesta que no último ano, o IBAMA, apesar de manter o órgão de controle em funcionamento, não procedeu a qualquer fiscalização da empresa e que o município efetivamente mantém órgão específico responsável pela conservação das vias e logradouros públicos. Com base no caso acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Item A. Qual é a principal diferenciação entre a natureza jurídica da TCFA e da TCVLP e como ela influencia o caso em tela? E item B, as taxas são devidas? Bem, pessoal, como eu falei para vocês, realmente aí ele faz uma pergunta bem direta, ou seja, você vai responder dentro dos parâmetros aí desse esqueletinho, sim ou não, mais a argumentação, mais a sua fundamentação legal, certo? Para iniciar, eu quero que vocês percebam que ele fala de duas taxas e que essas duas taxas, ela tem realmente, ele pergunta no item A qual é a diferenciação entre a natureza jurídica, e você vai ter realmente que bater em cima da questão que uma versa sobre o poder de polícia e a outra sobre o serviço público. Porém, contudo, entretanto, todavia, essa do serviço público deveria ser caracterizada como os doutrinadores chamam, né? Uti singuli. Uti singuli. Por que, Fernando? Uti singuli. Porque ela deveria ser específica e divisível, certo? Onde é que vocês vão observar isso aí? Peguem, por gentileza, o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Vamos lá, 145, inciso 2. Bem, o caput do 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Bem, como vocês puderam observar, obviamente, esse serviço da TCVLP, né, que é a de conservação aí dos logradouros públicos, ele não faz parte desse conceito de específico e divisível, né? Vocês puderam observar, você não pode especificar a quem está beneficiando diretamente esse serviço público. Ele não está sendo prestado para uma pessoa, não é uma pessoa determinada que está se utilizando desse serviço, e sim a coletividade. Portanto, vocês observam que essa TCVLP, ela não se caracteriza dentro do conceito básico estabelecido lá pela Constituição Federal no 145.2. Portanto, vocês observam que ela será inconstitucional aqui no caso. Vocês conseguem perceber isso aí? Bem, já a TCFA, né, que é a de controle e fiscalização ambiental, ela se enquadra nos parâmetros do poder de polícia. Por quê? Bem, eu quero só que vocês entendam o seguinte: o STF, ele já tem aí um entendimento pacificado, já na sua jurisprudência, que a fiscalização aqui no presente caso do IBAMA não precisa ser porta a porta, certo? Ela não precisa ser essa fiscalização efetiva. No enunciado ele deixa bem claro que este órgão aí, o IBAMA, ele é, digamos, vamos analisar aqui até no enunciado. O IBAMA, apesar de manter o órgão de controle em funcionamento, não proceder a qualquer fiscalização, mas ele fala que está em funcionamento. E isso para o STF já é considerado o suficiente, certo? Ela não precisa ser efetiva no sentido de
está sempre fiscalizando. Basta que o órgão exista e que exista, portanto, a possibilidade de haver essa fiscalização a qualquer momento. Tá certo? Então vocês têm que bater exatamente em cima disso. Dizer que a TCFA é uma taxa de fiscalização pelo exercício do poder de polícia, independente de ter havido ou não a fiscalização. E aí vocês falam da jurisprudência do STF, tá? Ou falam os tribunais superiores têm entendimento nesse sentido e tal, certo? E tem que falar exatamente da TCVLP, que ela não faz parte dessa característica de serviço público por não ser específica e divisível. E você fundamenta lá pelo artigo, como eu falei para vocês aí no começo, artigo, falhando aqui um pouquinho, artigo 142, inciso 2 da Constituição, certo? Ou então lá pelo 77 do CTN também, seria uma possibilidade, tá? 77 e seguinte, 77, 78, 79, tá? Bem, a segunda pergunta, ele pergunta, e as taxas são devidas? Você vai dizer sim, porém, somente a TCFA. A TCFA, ela é devida em função do exercício de poder de polícia, já pelo entendimento lá do STF que eu falei para vocês. Apesar de não ter acontecido aí a fiscalização, há a possibilidade de acontecer a qualquer momento, porque o órgão é mantido aí em funcionamento, certo? Então, a TCFA, sim, tá? Vou botar aqui uma setinha, sim. Já a TCVLP, não. Por quê? Porque ela é inconstitucional, tá? O serviço, esse serviço público que ela estabelece, ele é indivisível. Ele é em prol da coletividade, né? A limpeza dos logradouros públicos, ela não vai beneficiar a um só, e sim a coletividade. Portanto, ela não vai ser devida. Tá certo? Vamos passar aí para a terceira questão. Em janeiro de 2007, o agricultor Manuel Santos teve sua extensa propriedade invadida por 50 famílias de camponeses. Inconformado, ele moveu tempestivamente a ação de reintegração de posse com pedido liminar, no intuito de ser reintegrado na posse do imóvel, a qual foi prontamente deferida, embora siga pendente de cumprimento por inércia do poder público. Com base na situação apresentada, responda fundamentadamente como repercute a incidência do imposto territorial urbano. Bem, pessoal, como eu adiantei aqui um pouquinho para vocês, essa questão obviamente trata do ITR e de seu fato gerador especificamente. É exatamente por aí que você vai bater na sua resposta. Primeira coisa que você tem que analisar no presente caso é que a partir do momento que o seu Manuel dos Santos aí teve a sua propriedade invadida, vamos pegar por gentileza o artigo 29 do CTN. Para quê? Para poder observar o que estabelece o fato gerador do ITR, certo? Quais são as condições do ITR? Rapidinho, indo lá para o 29. Bem, tá aqui, diz o seguinte: o imposto de competência da União sobre a propriedade territorial urbana tem como fato gerador, ele estabelece a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município. Bem, como vocês puderam observar, essas são as três condições aí que ele estabelece como fato gerador, ou seja, a propriedade, domínio útil ou a posse. No momento aí que ele teve a sua propriedade invadida, você pode ver que, consequentemente, ele teve o seu bem jurídico aí esvaziado, essa característica do seu bem jurídico esvaziado, exatamente por ter tirado a sua posse, tá certo? Foi digamos assim, lhe tomada essa posse das suas terras. Portanto, a partir do momento que ele ingressa na justiça, como diz o enunciado da questão, e esse pedido liminar é deferido, embora siga pendente de cumprimento, você há de vir concordar comigo exatamente que não foi reestabelecida a situação
da posse das terras, do imóvel aí do seu Manuel. Concorda? Portanto, encontra-se ainda vazio esse instituto jurídico que lhe permite a caracterização do ITR. Não há, portanto, o fato gerador do Imposto Territorial Rural, já que ele continua, mesmo tendo sido deferida ao pedido aí de medida liminar, não foi reintegrada a posse. Não há a posse. A posse não está na mão do seu Manuel. Portanto, não se constitui o fato gerador do ITR, certo? E, portanto, você vai ter que dizer aí que na situação apresentada, esse ITR não é devido, certo? Como é que eu posso falar melhor sobre isso, Fernando? Exatamente batendo em cima da questão de que a hipótese de incidência tributária aí do ITR está lá previsto no artigo 29 e que houve esse esvaziamento do conteúdo aí do direito de propriedade. Exatamente porque ele se mantém, digamos, formalmente, porque o seu Manuel, para todos os efeitos, continua como se fosse o dono da terra, certo? Porém, ele não se encontra materialmente como dono, porque não há a posse efetiva de suas terras, pelo fato de que ainda se encontra presente na mão dos invasores. Você vai ter que dizer, então, portanto, que esse ITR é inexigível exatamente pelo desaparecimento dessa base material aqui, né, do fato gerador, certo? Você não pode simplesmente se utilizar daí da aparência do direito. O fisco não pode se valer dessa aparência do direito só porque ele aparenta ser o dono para cobrar esse tributo, tá? Ele pressupõe, a cobrança desse tributo pressupõe exatamente essas duas características, né? A titularidade formal e a material, tá certo? Você vai ter que falar do artigo 29, que eu até tinha colocado aqui de maneira antecipada para vocês. Vai ter que falar que a hipótese de incidência é exatamente aquelas três características que eu falei para vocês: propriedade, domínio útil e a posse, e que isso encontra-se no artigo 29 e, portanto, não será exigível esse ITR do proprietário, já que o fato gerador não foi constituído, tá certo? Vamos lá para a quarta questão. Determinado contribuinte adquiriu um lote de terreno em zona de expansão urbana, situado em condomínio ainda não dotado de qualquer dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. A esse respeito, responda aos itens a seguir. A. Sobre o bem imóvel especificado há incidência de imposto. B. Havendo incidência, qual ente o titulariza? Óbvio que há, né, pessoal? Por que óbvio? Eu quero que vocês peguem aí exatamente o artigo 32, que é aquela parte que fala do IPTU lá no Código Tributário Nacional. Vamos lá para o artigo 32, pessoal, por gentileza. Artigo 32. O imposto de competência dos municípios sobre propriedade predial e territorial urbano tem como fato gerador. Aí ele vai falar das características, né, do fato gerador. O que se tem para constituir o fato gerador do IPTU. Bem, se vocês observarem no parágrafo 1º, ele estabelece que você tem que ter pelo menos dois dos melhoramentos aqui que encontram-se nos incisos seguintes, né? Vocês observaram aí no parágrafo 1º. Então, para se caracterizar o IPTU, a cobrança do IPTU, você tem que atender a esses melhoramentos aí que estão especificados no parágrafo 1º. Porém, se vocês observarem no parágrafo 2º, ele estabelece exatamente uma exceção a esses melhoramentos, que são chamadas as zonas urbanizáveis ou zonas de expansão urbana. E é exatamente aí que se caracteriza essa questão. Quando ele fala sobre o bem imóvel especificado, há incidência de imposto? Sim. Por que que há? Vamos ler aí no parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos
do parágrafo anterior. Ou seja, se ela não se encontrar na zona definida pela lei municipal e não tiver esses melhoramentos, se ela for considerada uma zona de expansão urbana ou zona urbanizável, tá? Ela realmente vai fazer jus à incidência do IPTU. Portanto, você vai ter que falar sim, certo? A incidência, por se tratar de zona de expansão urbana ou zonas urbanizáveis, de acordo com o artigo 32, parágrafo 2º do CTN, certo? Ainda que o imóvel não disponha dos melhoramentos constantes no parágrafo 1º do mesmo artigo, tá certo? Agora aqui, pessoal, eu gostaria só de esclarecer uma coisa. No gabarito lançado pela FGV, no gabarito oficial, houve uma pequena aberraçãozinha que eu, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, eu considero algo estranho. Mas ele pontuava, inclusive, por você falar da inaplicabilidade do artigo 32, parágrafo 1º. Ou seja, não bastava você falar do artigo 32, parágrafo 2º, dizer que ia ser devido ao IPTU por conta dessas condições aqui de zona urbanizável, tá certo? Você teria que falar que, por ser uma zona urbanizável, não ia incidir o constante do parágrafo 1º. Você tinha que falar da aplicabilidade do 32, parágrafo 2º e, consequentemente, da inaplicabilidade do parágrafo 1º. Bem, no meu ponto de vista, quando você fala que um é aplicável, automaticamente o outro já seria excluído aí, exatamente para não haver esse tipo de confusão. Mas, como o gabarito da FGV trouxe dessa forma, só cabe a mim passar essa informação para vocês. Já no item B, ele pergunta qual o ente que seria o responsável aí, o competente para em havendo aí a incidência desse imposto, fazer a cobrança do mencionado IPTU. Óbvio, como vocês viram, até pelo artigo lá 32, o caput seria o município, né? Titularidade aí no caso é do município ou do Distrito Federal, se estivesse exercendo a competência municipal. Tá certo, pessoal? Eu acho que deve ter ficado aí bem claro para vocês. Eu sei que eu fui um pouco rápido demais, mas é para não deixar o vídeo tão longo e não cansar tanto vocês, já que vocês vêm numa batalha aí de estudos já bem puxada, tá certo? Espero que tenha aí ajudado de uma certa forma, apesar de não ter sido realizada em sala de aula, com a possibilidade de tirar alguma eventual dúvida, mas estou aqui para servir aí a vocês, estou à disposição, ou pelo e-mail ou pelo telefone. Acredito que muitos já pegaram aí os meus contatos. Espero que vocês tenham gostado e vou ficar aí no aguardo das nossas próximas aulas e contando sempre com a presença de vocês, tá certo? Muito obrigado e é isso.